Bem-vindos todos de volta à nossa sala de aula virtual. Eu já estou ficando um pouco mais acostumado com isso, espero que vocês também. Antes de começar nossa aula, de fato, eu queria dizer que se ficou ainda alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade de a qualquer momento me mandar um e-mail, me mandar uma mensagem. Aquele nosso formato e a nossa tabela é mais um guia para que a gente não se perca, para que tenha algum local que tenha as datas, que tem mais ou menos quanto é que cada atividade vai valer de presença, que tem as notas, que cada coisa vai valer para vocês terem uma ideia dos pesos antecipadamente. Então, fiquem à vontade para interagir de outras formas, se quiserem. Inclusive, falando em interação, aproveitando uma pergunta que vocês fizeram, ou uma pergunta não, na verdade eu que falei e vocês colocaram nas perguntas, né, sobre o Telegram. Eu vou fazer uma perguntinha lá, se para vocês, vou colocar lá para vocês responderem sim ou não, só se acham que vai ser útil um grupo do Telegram, porque como umas duas pessoas se falaram sobre isso, né? Se pronunciaram sobre esse assunto, achando que seria interessante e tal. E eu também acho que seria interessante, principalmente na hora em que a gente começar a trabalhar a equipe inteira como um grupo só. Mas ainda assim eu queria só botar perguntinha só para a gente ter certeza de que todo mundo está entendendo o que, é que a gente vai fazer e que não ficou ninguém para trás aí, perdido no meio do caminho. E que está todo mundo ok e achando interessante ter esse grupo, se ninguém tem nada a colocar, nada contra e tudo mais. E também se continuar algum tipo de problema ou dificuldade com a ferramenta em si, eu preciso que vocês me falem, porque aí eu posso, eu já tenho alguns vídeos e algumas coisas explicando como usar o Classroom, mas uma coisa que eu queria deixar mais claro, porque foi uma coisa que eu vi de que já teve um probleminha, foi os comentários. Toda atividade ela pode ser comentada, mas os comentários é como se vocês estivessem, por exemplo, dentro da sala de aula comentando, entende? Um comentando com o outro. Aquilo não conta como uma resposta. A resposta ela tem um botãozinho, sempre para você mandar a resposta, seja resposta com o formulário, ou seja preencher uma tabela, ou preencher um arquivo, ou o que quer que seja. Sempre tem um botão de enviar, que é para me sinalizar que vocês já responderam. Porque como a gente está fazendo tudo no Drive, tudo fica salvo. Ele salva rascunhos automaticamente, né? Então, para vocês me sinalizarem que está pronto e para eu receber esse trabalho, vocês vão lá e enviam. E aí, e vai ficar lá como... Não é como pendente, tá? Como pendente é porque ainda não foi enviado. Fica lá no Classroom, aparece para vocês. Bem, agora eu não lembro exatamente qual é a palavrinha que aparece, mas se eu lembrar já eu digo. Então, para a gente não se confundir mais nisso, para os trabalhos serem enviados quando eles são para ser enviados, e aqueles comentários são coisas tipo assim, eu já vi o trabalho e é esse o meu objetivo, tá? É, vocês verem o trabalho com antecedência. Não deixem para fazer como é costume nosso fazer, inclusive na própria universidade, né? De a gente ter uma data final e vocês no dia da data final abrir o trabalho. Esse não é o objetivo da coisa. O objetivo é, ele foi passado, tá lá, eu já dou uma olhada para ver como é que é, para ver se eu tenho alguma dúvida. Porque, quiçá, se acontecer de vocês entrarem no dia, terem uma dúvida, se enrolarem para fazer o trabalho e terem que me mandar uma mensagem para que eu responda no dia, pode ser que eu não consiga responder no próprio dia. Pode ser que eu já tenha passado pela turma naquele dia para responder as perguntas. Pode ser que eu já tenha respondido os e-mails naquele dia. E eu faço isso em horários específicos mesmo, tá? Tem um horário em que eu dou uma passada. E, inclusive, já faz um diazinho que eu não dou uma passada lá na turma para responder as perguntas. Que eu estava preparando esses materiais. Teve vários materiais para preparar, coisas para estudar. Inclusive, que eu vou colocar aqui para vocês hoje. Coisas que eu nunca tinha colocado nessa disciplina, que eu resolvi dar uma estudada para ter uma fundamentação melhor. Isso deu um pouco mais de trabalho, né? Inclusive, por isso, só agora, né? Quase no fim da quarta-feira, né? Que eu estou colocando esse vídeo, porque deu um pouco mais de trabalho do que o que eu esperava para poder planejar tudo isso, né? Porque como a gente teve esses 2 dias a mais, né? Eu resolvi remanejar, replanejar um pouco para deixar melhor e aí tomou um pouco mais de tempo. Mas bem, sem mais delongas, vamos começar tanto nossos slides, né? Que, de novo, vão estar disponíveis para vocês naquela pasta lá, quanto nossa aula em si. A gente vai ter duas partes.
Na primeira parte desse nosso módulo 2, eu queria explicar o que é que forma uma civilização. E aí o primeiro tópico, o primeiro elemento que eu gostaria de trazer para vocês sobre esse conceito da civilização é esse conceito político. Não é exatamente a palavra civilização, que é usada normalmente no conceito político. Normalmente no conceito político você usa essas palavras de povo, de pessoas que estão num território, num lugar físico, aqui no nosso caso no Brasil, né? Eu peguei essa imagenzinha para a gente utilizar, e isso junto com a cultura. Então a cultura seria todo esse conjunto de elementos que formam como aquele povo pensa, como ele vê o mundo, como ele age, as coisas que faz, por que faz assim, por que faz de outro jeito, a arte que ele gera, o que ele come, o que bebe, tudo. Tudo isso como num conceito muito geral seria esse conceito da cultura. E aí tudo isso gera uma nação. Essa nação que é gerada é essa soma desses outros três elementos. O que é que essa nação, a que ela é submetida? A leis, a um governo. E aí nisso a gente gera um Estado. E aí dentro desse Estado a gente tem tanto esse conceito do que é um país, que seria esse aspecto físico, quanto o conceito do Estado, que é o aspecto político. Então dentro de um conceito político a gente vai ter um povo, um território, uma civilização sendo mostrada nesse formato, com essas palavras. Então por que a gente não está usando povo no nosso palavreado aqui dentro dessa disciplina? Porque o povo ele está associado, povo, população, eles estão associados com esses conceitos muito políticos, que não são o nosso foco. Na verdade, o nosso foco é um foco civil, é um foco antropológico. É o nosso maior foco, tudo bem? E aí, nesse foco antropológico, é... Ops, foi o que eu fiz. Nesse nosso foco antropológico, é, bem, eu vou mostrar um pouco os conceitos. São conceitos complicados, tem conceitos sociológicos, antropológicos, históricos em torno desse nome civilização. Mas uma das coisas que quando eu estava estudando eu vi que é uma vertente geral entre todas essas áreas, é que esse conceito ele não vem de uma palavra original. Ele é uma palavra que vem do francês, não vem do latim, não vem do grego, não vem de nenhuma dessas tradições mais clássicas, e que ela foi associada na França iluminista, então dentro desse conceito do positivismo, né, dentro desse conceito de que o positivismo, de uma forma muito rápida e muito simples, né, da forma que eu vou explicar aqui, que não é o nosso objetivo é entrar em tantos conceitos, quando você imagina que essa evolução civilizatória ela é linear, ou na verdade não só civilizatória, mas que o ser humano ele caminha de uma forma linear. Olha só, por isso que eu coloquei essa imagem aqui. Essas imagens que a gente tem, essas linhas do tempo, elas normalmente partem desse pressuposto. Olha só, você parte de um pressuposto que tem 10 mil anos de Cristo, 9 mil anos, aí tem domesticação dos animais, depois tem agricultura organizada, aí depois você tem cidades surgindo, aí você vai ter domesticação de cavalos, pirâmides aqui, ó, lá no comecinho do Egito, né? Há controvérsias, mas bem, vamos nessa. É, a idade do bronze na China, democracia ateniense, ou seja, você vai tendo um elemento que vai, como se as sociedades elas fossem se somando, sempre num crescente, e que a civilização que ficou lá de trás, ela é de certa forma inferior. E isso é o que esse conceito de civilização, cunhado lá na França iluminista, ele trazia esse contexto junto. Isso é interessante. A gente nunca pode entender nada, estudar nada, conceitos, filosofias, pensadores, civilizações, como a gente vai ver, né? Povos, culturas, descontextualizado. Então, contextualizando a criação dessa palavra, dessa civilização, foi a palavra que foi cunhada, utilizada lá, é, ele trazia junto esse conceito de que o que ficou para trás é necessariamente pior ou mais atrasado, e aí no contexto dele, menos civilizado,
do que o atual. Eu vou deixar para vocês, tem um videozinho muito legal falando sobre o conceito de civilização. São um canal, eu vou deixar para vocês lá no vídeo. Esse canal tem uns videozinhos bem legais sobre história. E ele é uns 15 minutinhos e eu recomendo para todo mundo assistir. E ele vai colocando isso de uma forma bem legal. Ele até coloca uma como se fosse uma propaganda num estilo lá da década, sei lá, de 60, 70, alguma coisa assim, falando assim as vantagens que a civilização traria, mas só destruição, a destruição da cultura, né? Isso que foi chamado de civilização, como foi colocado como necessariamente evolutivo, foi colocado que, por exemplo, como um embasamento para o imperialismo, para você dizer assim, então nós podemos dominar a África, nós podemos dividir a África entre nós, europeus, porque eles são menos civilizados, então a gente precisa levar nossa civilização para eles. Nós podemos ir lá, por exemplo, na colonização nossa, né? Não vou entrar em nenhum desses aspectos de forma mais aprofundada, né? Mas só para a gente ter uma ideia, como um exemplo. A gente pode ir lá nos nossos índios e levar para eles a civilização, levar para eles a religião, cristã, que é a certa, porque eles estão errados na tradição deles. Então, todo esse conceito ele vai sendo formado, obviamente que essa aí da colonização indígena é bem anterior, isso é um pouco anterior a isso, né? É, a divisão da África e tal, mas são construções, né? O que a gente poderia ter como talvez, que eu vi também sendo colocado como um antecedente histórico dessa palavra de civilização seria dos civitas, da cidade grega, né? E aí é interessante porque, na verdade, esse conceito ele vai sendo moldado também em cima da civilização, porque ela vai partir de que uma civilização precisa de uma cidade. E aí uma cidade precisa de excedente de alimento, e esse excedente de alimento e excedente de dinheiro, consequentemente, geram uma camada social. Então, de novo, você está colocando outros elementos aí que não necessariamente tem a ver com uma civilização, ou com uma cidade, ou com o que pode ter sido uma cidade. De novo, a gente está trazendo uma cidade do contexto que a gente conhece, que foi um contexto de uma cidade burguesa, um desenvolvimento de uma cidade burguesa lá na Idade Média, que é com excedente de produção, então as pessoas podem estar na cidade, tem gente trabalhando no campo, as pessoas da cidade estão liberadas de trabalhar no campo, porque o pessoal do campo gera para eles e para os da cidade. E aí esses da cidade eles trabalham com outras coisas. E aí como eles são mais civilizados na cidade do que no campo, consequentemente o trabalho deles vale mais, então o dinheiro vale menos no campo, menos assim. O que é produzido, a produção agrícola vale menos do que a produção industrial que está ali nascendo. Então você tem todo esse conceito sendo permeado por, pelo conjunto social da época, de suas épocas, né? Aqui eu estou falando de várias épocas. É interessante você notar, por exemplo, por que eu estou falando que nem sempre uma cidade foi assim. Se você pega um Egito clássico, eles tinham cidades? Tinham. Eles tinham excedente de produção? Tinham. Eles tinham que guardar nos silos os grãos para serem utilizados nas épocas de seca do Nilo. Eles plantavam na época de cheia e guardavam para a época de seca, né? Colhiam lá na época de cheia do Nilo e guardavam para a época de seca. Óbvio, é inteligência isso, né? Mas é interessante você ver que, por exemplo, nas máximas de Ptahotep, que foi um grande sábio do Egito que escreveu máximas e guardou conceitos, né? Ele falava que se você tem pão e o seu vizinho não tem, você deveria dar para ele, um conceito moral, né? E isso muitas vezes aconteceu no Egito, de você abrir os silos do próprio faraó para poder distribuir para o povo, porque tinha sido uma seca muito forte. Então, não só sobre essa questão de camadas sociais é montado uma cidade, né? Existem cidades, ou existiram cidades que tinham outros tipos de pensamento sobre isso. Essa questão das camadas sociais é uma coisa muito nossa. E muito, um pouco marxista, né? Também. De toda essa tradição marxista que também vai inundar toda a nossa cultura até hoje, né? Um exemplo para a gente entender o que é que isso poderia ser. Teve um cara, esse Huntington, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, Samuel Huntington, que escreveu esse livro, O Choque das Civilizações. É Clash of
Civilizations, eu acho o nome no original. E aí o que ele estava falando era, com a queda do comunismo, você não tem mais uma divisão do mundo ideológica ou econômica. Você vai ter uma divisão cultural. Então as culturas começam a se fechar em torno de si mesmas e elas passam a ver, a partir do seu próprio ponto de vista, as outras culturas. E aí isso é interessante, porque olha só, é mais ou menos assim como vocês estão vendo aqui nessa imagem, né? Que ficou dividido o mundo segundo Huntington. Em, ele coloca em algumas civilizações. Então você vai ter essa civilização que a gente mais conhece, ou que a gente chama de ocidental, né? Que vem aqui dessa tradição grega e romana e europeia que vem para cá. E aqui você tem uma divisão aqui, eu já vi essa divisão como tudo isso ocidental, e também nesse tipo, que aqui seria o latino-americano. Então você vai ter aqui o indiano, o chinês, o japonês, o ortodoxo, aqui o islâmico, aqui a África subsaariana, que sempre tem essa divisão entre a África subsaariana e África Islâmica, né, que é essa parte de cima da África. Várias formas de pensar diferentes, várias origens diferentes, e que montariam mais ou menos grupos culturais, por assim dizer. E aí, isso, qual é a grande crítica que as pessoas fazem a esse modelo? Que, como ele baseia nas civilizações, ele pode levar facilmente a você ver outras civilizações de uma forma enviesada, porque não são a sua. Então, como você não está imerso naquela civilização, de novo o contexto, né? Pra vocês verem a importância do contexto. As críticas a esse modelo é exatamente que, como você não está imerso naquele contexto daquela civilização, como falar sobre ela sem estar imerso nela? Como você vai saber exatamente como aquelas pessoas pensam se você não consegue transportar a sua mente para aquela forma de pensar? Você está com a sua mente presa na sua forma de pensar, na forma de pensar do seu próprio povo, né? Da sua própria cultura. E essa é uma das grandes críticas que faz a esse modelo. Mas é muito do que a gente tenta fazer, né? Obviamente também se fala aqui de uma cultura globalizada, em que você vai quebrando muito dessas barreiras, porque você vai globalizando de novo em cima do econômico, né? Então você tem uma cultura capitalista, uma cultura comunista, que já nem existe mais tanto assim, né? Os comunistas já são muito divididos, os próprios capitalismos são muito diferentes uns dos outros. Tem muitas formas diferentes, né? Muitos métodos diferentes. Uma das coisas que eu queria apontar aqui, que é um dos grandes problemas colocados aqui, é a bendita civilização ocidental com essas três bases, né? Que é a filosofia grega, que aqui vai responder também o porquê das civilizações que eu escolhi para a gente estudar. A filosofia grega, a tradição romana, a moral romana, né? E junto com a tradição do direito, das cidades, de todo esse elemento civilizatório romano, e a moral judaico-cristã. Essas seriam essas três bases da civilização ocidental. E até aí tudo bem. Muitas pessoas falam que a civilização ocidental, por isso, seria a mais evoluída. E que aí não teria como você ter civilização se não fosse assim. A gente volta para aquele outro conceito, né? Para esse conceito. Que foi um conceito já muito batido e já muito tirado, né? Esse conceito iluminista de que você tem que se levar a civilização para os povos. E aí, como ele nasce na França, ou seja, nasce bem aqui, ó, no meio dessa dita civilização ocidental, ele está mesclado com a própria forma de ver. E aí, obviamente, trazido para dentro dela. Mas hoje em dia tem uma luta, quase uma luta dessa ideia de que a civilização ocidental é a melhor e as outras são as piores. E eu acho que os outros poderiam dizer a mesma coisa. Talvez um chinês diria para você exatamente isso, que a dele é que é a melhor e que a sua é que está errada. E quando ele dominar o mundo, você vai ver. Mas bem, de novo, não vou entrar nessa seara, mas eu queria só colocar aqui, porque a gente vai ver muita gente falando sobre isso hoje, né? E aí a gente pode chegar num outro conceito que é o de cultura. Então a gente tem esse conceito da civilização que ficou meio mal visto, pedante, pela forma como ele nasceu. E esse conceito de cultura, ele meio que é, sobrescreve o que a gente quer dizer com a civilização, o que a gente quer dizer com um modelo de pensamento.
Só que eu não queria fechar também só nesse modelo. Eu vou já falar para vocês o que a gente vai trabalhar. O que é esse modelo de cultura? Se você pegar lá em Roma, essa palavra vem do latim, e lá em Roma, olha só como é interessante, antes de falar de Roma. Na Grécia tinha os civitas, né? A Grécia ela tinha uma cultura que era muito em torno da cidade. Então, o que aquela cidade produzia, fazia o que aquela cidade era o que os cidadãos eram. Era a cultura da cidade. Os romanos eles tinham uma cultura muito agrícola, muito agrária. Durante boa parte do desenvolvimento do povo romano, a forma de você ensinar os valores romanos aos filhos era no campo. Então, os pais levavam os filhos para o campo para ali na lida com a terra ensinar os valores do povo. E aí disso vem cultura. Nada é por acaso. As palavras elas nos ensinam muito, né? A etimologia das palavras nos ensinam muito. E a etimologia de cultura é bem exatamente isso. Vem do mesmo canto que a palavra cultivo, do cultivo da terra, do cultivo agrário. Também é o culto espiritual. Também é essa ideia do cultivo de melhorar as coisas, de cultivar ideias boas, como a gente usa numa frase como essa. Todas essas palavras elas estariam na cultura. Então, se a gente fosse só na palavra, a gente já poderia pegar toda essa evolução de conceitos que eu coloquei aqui e deslindrala só pela palavra. Então, é a tradição original, é a evolução dessa tradição, porque é esse cultivo, e tem algo de espiritual, tem algo de nos olhar para o ser humano para além do animal, que é assim como essas culturas tratavam, né? Independente da orientação religiosa ou agnóstica ou o que quer que seja de cada um, era assim que essas culturas tratavam. E olha só o que é que aconteceu com essa palavra nos nossos tempos. Esse cara aqui, Edward Taylor, ele construiu a palavra culture a partir do alemão, que era Kultur, ou culto, e aquele civilização lá do francês. Então, a partir desses padrões materiais e espirituais, ele cunhou a palavra cultura. E aí depois esse cara, o Craver, ele pegou essa, essa, essa criação do Taylor e aí colocou mais uma coisa. Além de ter o espiritual e o material, ele colocou, ainda apontou que é o distanciamento do instinto, do animalesco. E isso nos distanciaria dos outros animais, né? Porque eles não geram cultura. A gente gera. A gente gera uma forma de passar o nosso conhecimento à frente. A gente gera uma forma de viver isso. Uma forma de ir além disso. E mais, como é essa forma? Essa forma é a forma que os pais passam, é a forma que o colégio passa, é a forma que a sociedade coloca. Mas ela é mais do que isso, é a forma que a gente faz. É a forma como eu vivo essa cultura, ela pode gerar uma nova cultura a partir disso. Então, só aí já quebra com todo esse conceito das classes, né? Socialista, marxista, desse distanciamento entre uma elite e um povo, dessa luta, desse combate das classes. E vai para um outro patamar, que aqui dentro da antropologia eles colocam em três correntes. Uma corrente cognitivista, mais mental, né? Ou seja, de o que é que eu preciso aprender para operar na sociedade. Uma corrente estruturalista, que são com regras inconscientes que nos operam o nosso consciente, então vai mais nesse parâmetro psicológico, e uma terceira corrente de uma estrutura simbólica, que parte desse pressuposto de que nós temos elementos simbólicos, como se fossem programas de computador que a gente poderia baixar e eles nos programariam. E aí essas estruturas simbólicas estariam no mais profundo do nosso inconsciente, ela é próxima dessa estruturalista, mas ela vai mais nesse aspecto mais como um junguiano, assim, diria. Independente dessas correntes, porque, bem, de novo, todas as vezes que a gente se aprofunda numa ciência, tem muitas correntes. O que é que a gente precisa trazer disso? O que é o principal? E aí eu achei em um outro vídeo que eu também vou colocar para vocês, excelente, 17 minutos, mais ou menos, 17, 18 minutos, explicando tudo isso. Não tudo isso, né? Porque esse aqui eu peguei de várias fontes em que eu saí pesquisando, mas esse vídeo resume bem esses elementos principais, que ele é baseado num livro que vocês também vão ver lá,
de um professor, acho que da USP, que fez um livro sintético sobre essa questão da cultura. E aí o que é que ela coloca? O que é que ele coloca lá? Que tem dois elementos principais. Um elemento que é do Levi Strauss, que é um cara super famoso nessa área, que ele até atenta para esse cuidado com o etnocentrismo, que é essa palavra que significa exatamente isso que a gente estava falando antes, né? De você partir da sua própria cultura, da sua visão da sua própria cultura e não conseguir enxergar as outras a partir disso, né? Ou enxergá-las enviesadas sempre. E aí, o que é que ela vai colocar que são os dois elementos principais? Um é que ela tem uma lógica própria, cada cultura tem uma lógica própria, e para entendê-la você teria que entrar nessa lógica, por isso é tão difícil. Teria que conhecer esse sistema lógico. Então, não tem uma cultura que seja melhor, maior ou uma evolução da outra. Elas são paralelas porque elas partem das suas próprias lógicas. Inclusive, ela coloca até o paradigma lá da mitologia versus ciência, né? Porque esse foi um desses paradigmas positivistas de que a mitologia tinha ficado para trás enquanto a ciência evoluiu a mitologia, e que não é. É como se a ciência, esse paradigma também que a gente tem hoje, de separação entre a ciência e a religião, que também tem um elemento histórico aí por trás. E o outro elemento é a dinamicidade, que é essa mudança, a possibilidade da mudança da cultura. E, inclusive, da mudança da cultura pela própria cultura, pelas próprias gerações, por gerações sucessivas que vão mudando a cultura daquele povo, e pelo encontro com outras culturas, né? Que é o que a gente vê pela história inteira acontecendo. Então, partindo-se desse paradigma, é que a gente vai tentar estudar o que a gente vai chamar de civilização. Eu sei que eu acabei de falar que a palavra não é muito boa, mas eu achei que cultura também não era muito boa. Então a gente vai fazer meio que uma mescla de tudo isso, de todos esses elementos, para tentar estudar esses povos, né? Esses povos antigos, essas civilizações antigas. Quando a gente está falando que essa cultura, essa palavra civilização não é muito boa, a gente está falando mais desse moderno. Né? Então, para civilizações antigas, a gente poderia usar bem essa palavra ainda, até onde eu tenho entendido. Mas é importante, apesar de que eu queira voltar, a gente vai voltar para essa questão dos mitos e dos símbolos depois, já que o Levi Strauss lá falou sobre esse assunto, é importante só deixar claro de que um mito, o que a gente vai falar do mito, não é mentira, ele é uma linguagem. É uma linguagem simbólica para se tratar de algo. O que é que eu quero dizer com isso? Eu gosto de usar sempre como exemplo o mito do Hércules e a Hidra, especificamente. O que é que diz o mito do Hércules? Ele assassina a família toda, por motivos que não vêm ao caso, e ele vai ter que passar por 12 trabalhos para poder cumprir com essa híbris que ele gerou. Essa era a palavra que os gregos usavam. Um desses trabalhos é a Hidra. Ele chega num pântano e aí as cabeças da Hidra saem da lama. Todas as vezes que ele corta uma cabeça, nascem duas no lugar. Aí ele corta uma, nascem duas. Aí o que ele faz? Ele corta e pega uma tocha que ele tinha, às vezes é o primo dele que faz isso, às vezes é ele mesmo, vai lá e cauteriza o ferimento. E aí a cabeça não nasce. Aí ele vai fazendo isso, vai cortando a cabeça, cauterizando, cortando, cauterizando, até o momento que só sobra uma cabeça, que é a cabeça imortal da Hidra. Aí, mas como ela já está muito fraca, ele puxa ela de dentro da lama para o sol definha a Hidra, e aí ele coloca ela debaixo de uma pedra, pega o sangue dela, que é venenoso, coloca nas flechas que ele tinha, coloca as flechas e vai embora. É um mito. Legal. História legal. Do que é que ele está falando? Muita gente fala que eles falam, então isso era para provar que os gregos sabiam, conheciam a cauterização da medicina. E isso é uma prova disso. Pode ser. Pode estar falando disso, de fato. Agora, também os gregos usavam muito o sol e o fogo, né? Esse fogo da tocha lá dele, como é, por exemplo, no caso do mito da caverna, que o Platão usa, como um símbolo, o sol como um símbolo para a verdade, e esses pântanos, esses elementos fétidos, como um símbolo do que existe pior, do negativo. Tanto é que quando ele traz a Hidra para o sol, ela seca, né? Ela perde a força. É como se fosse um defeito interno que a gente tem, que a gente traz para o sol, traz para a visão da verdade, a visão do que ele é de verdade, e aí ele perde força. E as cabeças que duplicam? Tem muitas coisas na nossa vida que funcionam assim, né? Às vezes, por exemplo, você está numa disciplina e aí fez um grupo com uma pessoa que você diz, pô, nunca mais eu quero fazer grupo com essa pessoa.
Aí você cai em outra disciplina e vai fazer grupo de novo, e aí pega uma pessoa pior ainda. Às vezes, como a gente não aprendeu a trabalhar, a lidar com isso, a lidar com essa chatice da pessoa, que na verdade muito provavelmente é um elemento interno nosso, né? Não é da pessoa, ela vai voltar. Ou seja, é uma cabeça que virou duas. Esse é um elemento psicológico daí. Poderia ser um elemento social de que numa sociedade, quando ela está decadente, assim, ou seja, quando ela está nessa lama, essas cabeças, elas só se multiplicam. Esses elementos negativos, eles só se multiplicam. Ou esse elemento de degradação, ele só multiplica, ele não diminui. Se você tenta cortar uma cabeça, nasce em duas. Você tenta tirar um, nasce dois. Como a gente vê, às vezes, por exemplo, com um elemento político. Que muitas vezes você diz assim, agora esse cara vai sair. Aí quando vem na próxima eleição, vem dois pior. Então, são, tem muitas chaves pelas quais você pode abrir o mito, porque ele é simbólico, são símbolos. Isso. E aí são exatamente esses símbolos que ele está falando aqui, ó. Eles têm uma lógica própria, eles têm um elemento simbólico estrutural na mente, estrutural dentro do que nós somos, que vai formar essa cultura. Por que nós falamos de tudo isso? Para poder chegar aqui. Por que eu escolhi esses elementos para estudar? Eles mudam ligeiramente de um semestre para o outro, porque eu estou sempre tentando refinar esses elementos. É tentando se aproximar desses guias. Tanto tentando se aproximar da necessidade mítica desses povos da antiguidade, que seria a sua religião, né? E a gente vai estudar um pouco dessa cosmogonia, teogonia e antropogonia, né? A criação do cosmos, do universo, dos deuses e dos homens. Além de destacar uns três principais deuses e um herói, estudar a mitologia desse povo, mas estudar a mitologia dele não separada, associada com a história. Então, pegar lá a criação mítica e a criação histórica, o nascimento histórico do povo. O desenvolvimento desse povo, historicamente, como é que foram essas etapas, como é que esse povo era no seu nascimento, ou seja, de que povos ele herda, o que como ele tendo começando seu desenvolvimento, como ele era agora. Teve um civilizador que deu esse start. Às vezes esse civilizador é mítico, às vezes é histórico, às vezes é um cara como um Licurgo, com as leis de Esparta, às vezes é um Confúcio, numa China, numa época da China, às vezes é um vira-coxa nas tradições aqui mesoamericanas. Existem muitos exemplos desses civilizadores. Então ele existiu, o que é que esse cara fez, o que é que ele trouxe, ou se não existia um cara desse, existia um conjunto, um grupo de pessoas que atua como esse civilizador, a partir daí que ele vai se desenvolvendo, né? Ou, desculpa, ainda aqui próximo aqui do nascimento, como é que é o bioma daquele povo? Sei que tem, já teve vertentes dessa questão de entender o que é uma civilização que queriam aportar unicamente na geografia para isso, para dizer tipo assim, então povos que se envolvem em lugares quentes são mais assim, lugares frios são mais assados. E aí isso cai por terra quando a gente compara povos na mesma faixa equatorial e que têm desenvolvimentos totalmente diferentes. Mas isso não quer dizer que o bioma, que a fauna, a flora e a geografia não seja um elemento importante a ser estudado. É um elemento importante. A fauna e a flora vão ser usadas muito nos mitos, ou seja, como é que isso tem relação com isso? A geografia é muito importante, porque você pega um povo como o Tibete, por exemplo, eles desenvolveram uma filosofia super rígida e eles tiveram separados dos outros povos até a China chegar lá e entrar na base do canhão, né? Eles estiveram geograficamente muito isolados dos outros povos e desenvolveram uma filosofia assim, isolada dos outros povos. Os japoneses, eles faziam cidades muito isoladas, porque é um terreno muito acidentado, esse Japão mais arcaico, assim, mais samuraico. E aí essas cidades que iam se desenvolvendo, elas desenvolviam quase com culturas próprias, de tão separadas que elas eram, umas das outras, com elementos muito próprios, muito particulares, viajar muito difícil. Então, esse elemento geográfico ele tem influência. Há influência. Nunca existiria um velho oeste ou uma corrida do ouro nos Estados Unidos se ele não tivesse um território daquele tamanho e que precisasse ser ocupado por uma série de motivos. A geografia ela tem a sua influência no desenvolvimento de um povo.
no nascimento e no desenvolvimento de um povo. Não pode não ser o fator mais prioritário, mas tem alguma influência. Tudo bem? E aí, a partir daí, esses outros elementos, ciência, tanto a ciência quanto o governo quanto a arte, nessas etapas da civilização, elas podem mudar. Então, uma civilização como Roma, por exemplo, ela pode ter no seu nascimento reis, no seu desenvolvimento uma república, e eu diria que também no auge, e nesse auge para a decadência, um império. Um império montado aqui. É, nesse império romano, que aí a gente está falando de governo, em que tipo de ciência foi gerada? Onde é que gerou mais? Tinha mais ciência sendo gerada, mais conhecimento sendo gerado no desenvolvimento, ou no auge ou na decadência? Ou não foi gerado ciência em momento nenhum, em nenhum desses povos? Isso diferenciou de outros povos, por exemplo, tem uma ciência militar em Roma muito forte. Isso diferenciou ele dos outros povos, porque foi isso que possibilitou Roma de anexar esses outros povos, de, e de colocá-los dentro da sua forma civilizatória, né? Dentro dessa forma que ela gerou. Então é muito importante. Já a arte não foi muito importante, mas para a Grécia a arte foi muito importante. Enquanto ela gerou matemática como ciência, astronomia, gerou outros tipos de coisas, entendem? Só que, de novo, na Grécia, teve vários momentos. Quando foi que ela gerou mais filosofia? Na Grécia clássica de Atenas, num momento muito específico da Grécia. Aí gerou o que a gente chama de filosofia. Antes disso, muita matemática, muita astronomia, tudo isso estava permeado por filosofia desses pré-socráticos, dos caras lá do começo da Grécia? Estava, com certeza. Mas só que eu estou querendo mostrar para vocês, e talvez não tenha ficado muito bom, porque eu não estou mostrando nada, nem eu expliquei exatamente como é que é a história de Roma ou a história da Grécia, é que quando vocês forem estudar o povo, que vocês forem pegar, a base do estudo de vocês é a mitologia, e aí como é que esses outros elementos eles interferem na mitologia, ou a mitologia tem alguma influência neles. Isso é uma coisa que é difícil dizer, na verdade não tem uma resposta para isso. Como é que a mitologia interfere no desenvolvimento da civilização ou vice-versa. Ninguém conseguiu chegar numa. Existem teorias para todos os lados sobre isso. Então, o que a gente vai tentar aqui é tentar fazer essas analogias, de pegar esses elementos mitológicos mais claros da civilização e tentar colocar nesses outros elementos civilizatórios dela. E aí eu vou continuar usando essa palavra, porque é uma palavra que a gente vai entender, mas eu já desfiz esse conceito desse conceito é, iluminista, né, da civilização, então a gente já está se entendendo bem sobre isso. E à medida que a gente que for vocês forem estudando a história do povo, o civilizador ele vai estar lá no começo. À medida que for estudando a história do povo, tem que ir vendo como é que ciência, governo e arte vai se permeando. O que é que está mais forte nesse momento? Se agora o mais forte é a economia ou o comércio? Se agora o comércio declinou e outra coisa subiu? Como é que isso funciona dentro desse povo? É quase como se a gente estivesse dividindo a civilização nessas etapas aqui: nascimento, desenvolvimento, auge, decadência e o fim do povo. Que também vai servir para quando vocês forem fazer os trabalhos, tá? Mas vai ser o nosso arcabouço, o nosso esqueleto, para entender a civilização. E aí, o que é que vai ter agora no nosso bendito módulo 2? O que é que ele vai conter? Aí eu acho que eu vou passar aqui pro, na verdade, pro nosso, na nossa tabela, como sempre, né? Vocês vão ver que eu fiz algumas pequenas alterações aqui. Como a gente está construindo a disciplina, eu estou vendo o que é que vai ser necessário. A gente pode ser que esses outros módulos, né? Esses módulos aqui mais para baixo, eles vão ser modificados ainda. Possivelmente em algumas pequenas coisas, mas a base com certeza vai ser essa. Eu quis dar essa base para vocês entenderem. Você vê que às vezes eu vou modificar um pouquinho da frequência, vou modificar às vezes um pouquinho das notas, de quanto de nota vai valer, certas atividades, vai ter algumas pequenas modificações nesse sentido, certo? Então, sobre o nosso módulo 2. A gente começa com esse vídeo, que é o que vocês estão assistindo, aquelas nossas sugestões e dúvidas de sempre.
A gente vai ter agora a escolha dos grupos. Vou colocar uma tabelinha lá para vocês para poder escolher os grupos e as civilizações, que eu vou já mostrar quais são as possibilidades. Bem, outras possibilidades são possíveis também, mas eu vou já explicar por que eu escolhi essa. Aí planejei aqui uma aula para a gente falar um pouco dessa ligação entre a mitologia e os aspectos civilizatórios, que só faz sentido depois que vocês já tiverem estudado. Então, inclusive, eu estou pensando que talvez a melhor data seja o dia 13. Eu ainda estou pensando um pouco sobre isso, mas pode ser que já mude essa live. Quando eu planejá-la e ela aparecer lá no Drive, ela já vai aparecer com a data final, porque aí vocês já vão ter entregue o trabalho, a gente já vai ter mais o que conversar, para falar a verdade. E pode ser que no dia 6 a gente faça um acompanhamento rápido, mas a gente vai ter um encontro aqui, nem que seja por chat, assim, um acompanhamento do trabalho, para vocês poderem tirar alguma dúvida de última hora aqui do trabalho, que é para entregar no dia 9, né, e tudo mais. Do trabalho dos aspectos gerais, que eu vou já explicar, e um trabalho final de uma produção audiovisual. Vou explicar elas todas em detalhes, mas aí para isso vou preferir voltar aqui para os nossos slides. Nossa primeira parte. Tá aqui, nosso videozinho, certo? Com seus objetivos e tudo mais. Nossa primeiro momento de interação, aquele mesmo momento de sugestões e dúvidas que vocês já conhecem, que a gente já fez de outra vez. E eu vou passar para a próxima interação, que é a escolha do grupo. Certo? Então, o que é que vai ser isso? Duplas. Por que duplas? Eu coloquei aqui. Facilita o contato entre vocês, vai facilitar. A gente vai ter mais interatividade, porque vai ter mais grupos para entrar em contato uns com os outros. Então, vocês vão ter que entrar em contato em breve com o grupo que veio da civilização que veio anterior de vocês, com o que veio da próxima e tudo mais. Então, acho que vai gerar mais contato do que se a gente tiver grandes grupos que vão ter pouco contato uns com os outros. Estou achando que assim vai ser melhor. E é mais fácil de organizar, né? Com menos pessoas, nessa situação que a gente está, eu imagino que seja mais fácil de organizar. Assim. Agora, se você tem alguma colocação, dúvida, problema, tá com sem sorumbático, macambuzo e sem vontade de cantar uma bela canção, me manda uma mensagem, tá? Escolhi meu grupo, escolhi minha dupla. Vou escolher a civilização, certo? Por que a gente vai ter tantas civilizações? Por que eu quero que a gente tenha várias? Primeiro, não tem tanta gente assim na disciplina. Então, duplas seriam legais para ter ali umas 7, 8 civilizações em torno disso. Como a nossa ideia é entender como é que essa ideia da mitologia e das civilizações elas se mesclam, é interessante que a gente tenha vários exemplos, ou seja, várias civilizações. E aí que a gente possa ter uma diversidade grande para que vocês possam escolher alguma que interessa a vocês, que também não é do meu interesse que vocês trabalhem com a civilização que não interessa a vocês trabalharem. Então, eu dei aqui alguma diversidade para que a gente também possa ter essa possibilidade de escolha. Além disso, eu escolhi civilizações que tiveram próximas de alguma forma para que a gente possa fazer essas interconexões. A gente poderia ter escolhido, por exemplo, os índios norte-americanos e o Japão, mas e como é que a gente ia conectar esses dois? Isso é muito complicado, né? Então eu escolhi um conjunto de civilizações que vai ter interconexões entre elas, várias interconexões, que a gente vai poder aproveitar. E aí, mas aí, eu olhei todas as civilizações e ainda assim eu não. Eu queria escolher outra. Me manda uma mensagem. Mas antes da data final do trabalho. Tá bom? Onde é que eu vou estudar? Vou já passar e mostrar as civilizações. Onde é que eu vou estudar? A Wikipedia serve para começar e serve pelas referências. Mas não serve para olhar só isso, obviamente, vocês já sabem disso. Eu fiz aqui uma lista de sites de história que tem informações confiáveis sobre história, que vocês podem olhar em qualquer um deles, qualquer um desses que estão aqui. Tudo bem? Falei até com um professor, que é amigo meu, da área de história, perguntei o que, é que ele fazia com os alunos dele e tal, foi ele que me recomendou. E eu vou deixar também na pasta do Drive para vocês textos. Textos, pequenos textos sobre as civilizações, porque obviamente a gente não pode colocar PDFs inteiros. Eu vou colocar pequenos textos, ou então livros que sejam de domínio público, por exemplo, que tenham falando sobre isso, ou elementos assim. Quais são as civilizações que a gente vai trabalhar? Eu escolhi aqui 8 que eu acho que vai ser o suficiente para a nossa turma, que ela tem interconexões entre si e que elas são mais ligadas com o nosso mundo ocidental. Aí você, eita, mas eu não acabei de criticar aquele negócio lá. O que eu critiquei foi da pessoa querer dizer que a civilização ocidental é a melhor de todas.
Isso aí é uma ideia que há 200 anos atrás era aceitável e hoje já não é mais. Então, assim, que eu não vejo base lógica para ela mais. Na verdade, nunca teve. Teve umas pessoas que pensaram isso em algum momento. E aí deu um holocausto, por exemplo. Mas o fato de que a gente tem essa base greco-romana, judaica, como uma base da nossa mentalidade ocidental, é um fato. Não tem como correr disso. Obviamente, para a gente tem, na nossa mentalidade brasileira, a gente tem outros elementos ainda, né? A gente tem elementos africanos, tem elementos indígenas que estão aqui, e essas foram mais ou menos as civilizações que eu escolhi. Por quê? Porque vai ter interconexões para serem geradas. Todas elas configuram civilizações antigas. Então a gente vai ter aí a Grécia, Roma, os celtas, que vão ter aqui uma influência aqui na Europa inteira, a Mesopotâmia, aqui com a Babilônia, com todos esses elementos, o Egito, aí os maias e astecas, que aqui é a nossa Mesoamérica, né? Os tupi, a tradição tupi, que aqui tem várias coisas para ver também, e eu coloquei aqui o candomblé como uma espécie de tradição nossa, assim, como se a gente estivesse tentando chegar no brasileiro, assim. Eu sei que o candomblé não forma uma civilização, ele é um sincretismo, né? Mas ele tem uma tradição africana e aí vai misturar com vários outros elementos e aí eu acho que isso aí seria uma coisa interessante de estudar. Por que, que eu não coloquei nada do Oriente Distante, Índia, Maori, Japão, China, Coreia? Porque isso é muito difícil de ligar isso para cá. Se a gente tivesse mais umas 5, 6 equipes, a gente poderia botar várias dessas e ligar elas entre si. Mas se eu só jogar o Japão aqui, o pobre coitado, e não tiver nenhuma ligação com isso, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai interconectar essas civilizações? Então, se entrar aí mais umas 10 pessoas na disciplina, aí a gente abre essas outras civilizações. Mas se não, eu não acho que seria uma boa ideia. Por isso que sair disso, eu preciso que vocês falem comigo para entender o porquê sair disso. Tudo bem? Como é que vai ser esse formulário? E como é que vai ser a nota? Como é que eu vou atribuir nota? Então vocês vão lá, vão escolher a civilização, vão estudar a partir desses materiais que vão ser dados, né? É, vão focar naqueles pontos lá e naquele formato que eu já expliquei 10 minutos atrás e vão preencher o formulário. O que vai ter nesse formulário? Algumas perguntas genéricas. Tipo assim, qual foi a história do seu povo? Como é que é essa relação com a ciência? Vai ter umas perguntas que vão ser exatamente aqueles tópicos, só para vocês preencherem. Para quê? Para vocês conseguirem sintetizar isso. Porque a história de um povo é muito enorme, né? Vocês vão precisar sintetizar. Como é que eu vou dar nota? Se vocês conseguiram pegar os principais pontos dessas civilizações. Como eu vou estar dando textos, como eu já vou ter lido coisas sobre as civilizações, eu vou saber quais são os principais pontos em que ela vai ser necessária. Mas professor, mas eu não tenho certeza se eu estou pegando os principais pontos ou não. A gente pode tirar alguma dúvida. Vocês podem mandar uma mensagem. Mas assim, se vocês quiserem me mandar toda a síntese para eu ler uma vez, corrigir tudo, depois vocês botarem no formulário, corrigir tudo de novo, é demais. Imagina só. 8, 10 grupos fazendo isso. É impossível, impraticável. Mas eu posso ir tirando dúvidas? Sim, obviamente. 8 pontos dos 10 que vai valer essa atividade. Os outros 2 pontos é ortografia e coesão textual, que eu vou cobrar sempre que vocês escreverem um texto. Tá bom? Isso aqui ficou repetido. Ok? Focar nas fontes, vai dar tudo certo. Fazer síntese, pegar os tópicos principais. E a última etapa é uma sequência desse. É uma produção audiovisual dessa síntese. Vocês já fizeram a síntese, já colocaram lá no formulário. O que, é que vocês vão fazer agora? Produzir. Produzir um pequeno vídeo. Que aí pode ser o quê? Pode ser assim, uma pessoa sendo filmada, falando, colocando as imagens e tudo mais. Aí tem que estar cheio de imagens para ser fácil de visualizar. Quanto tempo? Eu coloquei de. Aqui eu não coloquei, mas aqui na nossa tabela, deixa eu voltar para a tabela para vocês verem. Aqui na nossa tabela, eu coloquei aqui, bem aqui, 5 a 8 minutos. É o que eu estou esperando. Não precisa ser um vídeo muito grande. Pode passar um pouco disso, mas não pode passar muito disso. Por quê?
Porque esses vídeos eles vão ser usados aqui, ó, no terceiro elemento, no nosso terceiro módulo, desculpa, ao invés de eu gravar um vídeo para vocês, o material base vai ser os vídeos que vocês fizeram. Então, vocês vão estar fazendo esses vídeos aqui no módulo 2 para que eles sejam consumidos pelas outras equipes no módulo 3. Tudo bem? Então, eles precisam ser vídeos, ó, precisam ser interessantes. Precisam ter alguma qualidade. Interessante no sentido que não pode ser um negócio que vai ser narrado assim, morto. Não pode ser mal produzido, vocês têm que tentar. Eu estou tentando aqui, né? Minha produção aqui. Eu não posso falar muita coisa. Mas pelo menos tem que tentar. Não pode ser com qualquer luz, não pode ser com qualquer som. Eu sei que ficou ruim. Eu espero que esse som, inclusive, esteja melhor do que da outra vez, né? Eu tô usando um outro fonezinho para testar. Eu achei que ficou melhor nos testes que eu fiz aqui. Depois vocês me dizem, porque eu posso ver um outro. Tô vendo uma câmerazinha melhor do que essa aqui para poder gravar para ficar melhorzinho. Coisas desse tipo. Pode ser também uma animação, se vocês estiverem com, com muita boa vontade. Pode ser uma narração em cima de imagens ou de vídeos, e ao invés de você aparecer, você ficar só narrando. Pode aparecer de vez em quando, aí sair para um vídeo, voltar. Por isso que eu deixei passar. Pode passar um pouco desses 2 minutos? Sim, não pode passar é muito. Imagina que são 7 equipes, e todos esses vídeos vão ter que ser consumidos, né? Depois. Mas você diz assim, pô, mas a minha civilização, se eu passar aqui alguns minutinhos, me manda mensagem, explica por que, é que você está querendo passar, e aí vai dar certo. Além disso, vocês vão fazer um quiz do Google Form com perguntas objetivas, só perguntas objetivas, todas elas com as respostas, para que na hora que a pessoa responder, ela já saiba quanto ela tirou, quanto ela acertou, certo? Sem possibilidade de refazer, obviamente. E todos eles têm que me colocar como editor, certo? Eu vou ver uma forma da gente colocar, eu acho. Tem que ver depois uma forma, preciso saber de vocês. Me falem, por favor, se vocês podem editar aquela parte do Drive, que é a parte da disciplina, ou se vocês só conseguem visualizar. Porque se vocês puderem editar, eu vou pedir para a gente abrir uma pasta para cada equipe, ali para cada equipe, ali dentro daquela parte da disciplina, e pedir para vocês colocarem esse formulário lá dentro já. Que é bom que ele já fica salvo lá, bem bonitinho. Ou então, se vocês souberem de alguma forma melhor, me falam nas sugestões. Mas a minha ideia até agora é essa. 5 perguntinhas que se a pessoa assistir o vídeo, ela vai saber responder. O que é que tem que estar nesse vídeo? O essencial do povo. Não vai dar num vídeo tão pequeno para contar toda a história, contar as histórias dos deuses. Vai ter que ser o essencial. Vai ter que ser o que é o essencial da mitologia para a pessoa entender, o que é o essencial da história para a pessoa entender, as principais contribuições da arte, aonde ela aparecer. Veja bem, o formulário ele é um pouco maior do que isso. Porque no formulário você pode dizer lá, ó, nessa etapa aqui da civilização, a arte era muito pouca, nessa etapa aqui já melhorou. Então, qual foi a etapa em que isso foi melhor? Tal. Então, é essa que vai para o vídeo. Então, você diz assim, ó, nessa etapa aqui de desenvolvimento, aqui, ó, a arte chegou no seu ápice. Olha, teve isso, teve aquilo, olha como foi interessante. É o essencial. É o que a pessoa precisa saber para saber o essencial de todos aqueles tópicos dentro de um vídeo. Tudo bem? Aí pode ter com a apresentação desses slides, pode ter algum pequeno vídeo, vocês podem mesclar, vocês podem fazer de fato, pode pegar uma das pessoas da dupla e ela fazer umas pequenas animações, ou então fazer uns desenhos próprios, uns infográficos, e aí isso vai aparecendo no meio da apresentação e a outra pessoa gravar. Bem, fiquem à vontade para organizar do jeito que vocês preferirem. Mas esse é nosso tópico de avaliação para esse módulo. E aí, como é que eu vou avaliar isso? Do interesse e os outros 8 pontos, se o principal da civilização está lá. Então, eu vou estar de novo focando nisso. Ficou faltando alguma coisa que é importante para entender esse povo? Nisso é que eu vou avaliar. O que eu espero é que vocês vão ter um bocado de trabalho. Vocês viram? Essa é a parte mais trabalhosa. Eu já tinha dito isso para quem estava na disciplina no começo. A parte do começo é a mais trabalhosa, que é essa do estudo. As outras partes são muito mais tranquilas. Tanto é que ele vai valer muitos pontos, né? Vocês vão ver que aqui só esse módulo 2 é quase um quarto da disciplina. Ou eu acho que é até mais do que um quarto da quantidade de pontos, é mais de 25 pontos. Só essa atividade vai ser mais trabalhoso de fazer agora, mas vai valer a pena para depois. Tudo bem?
Então é isso, meu povo. Eu espero que vocês estejam todos bem. Se tiverem dúvidas, me falem lá na nossa primeira interação. E eu fico esperando que vocês estejam gostando. Como eu falei lá para a Bia, né, respondi a pergunta dela. Uma das coisas mais legais, eu acho que qualquer professor, e eu me incluo nessa, é você ver que o trabalho que a gente tem tá dando fruto, assim. Não só agrada, mas que fica legal, que fica bem feito. O meu objetivo não é que essa disciplina seja a melhor disciplina do semestre, de todos os semestres da vida, mas que a gente consiga se comunicar de uma forma interessante e útil e válida. É isso que eu espero, na verdade. Tudo bem? Então, pessoal, abraços virtuais e nós nos vemos em breve. Tchau.